Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os principais problemas de quem vive em condomínio. O nosso entrevistado é o desembargador José do Carmo Veiga, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No bloco anterior, então, deixei uma questão para o senhor a respeito de furto e roubo ou roubo em áreas comuns. Como fica a responsabilidade nesses casos? É sempre o condomínio ou tem uma outra alternativa que o contrato, a cláusula prevê na convenção? Como dito, a convenção de condomínio é a lei interna do condomínio. Então tem que se buscar nessa convenção como é que essa matéria vai ser tratada. É muito comum nós termos hoje, nas convenções de condomínio, a cláusula de não indenizar. Evidentemente que é uma situação peculiar, diferente. E isso tem sido interpretado pela jurisprudência como de validade, porque os condôminos decidiram suportar o próprio dano e não cobrar esse dano de quem quer que seja. Se houver na convenção do condomínio uma cláusula que diz que vai se cobrar uma taxa por segurança, aí nesse caso o condomínio seria responsável. Aí nós estamos diante da situação em que a indenização ela é de responsabilidade assumida pelo condomínio em razão de ele cobrar por um serviço de segurança. Então é o extremo oposto da cláusula de não indenizar. Essa aí é como se estivesse se estabelecendo a cláusula de indenizar. Sim, o fato de ter um porteiro noturno ou um vigia, isso também não implica nessa obrigação. Nós podemos ter o porteiro, o vigia e temos também o serviço de câmera. Se eles estiverem ali voltados para a área de segurança, o condomínio chamou para si a responsabilidade. Se estiver ali simplesmente para poder fiscalizar, por exemplo, o trânsito de pessoas, não. Aí é diferente. Então nós temos que ter o foco, voltando o ponto para a convenção de condomínio. No bloco anterior, o senhor respondeu a uma das perguntas dos estudantes, se não me engano, do Anderson Lima, a respeito de alienação de garagens. O proprietário pode vender ou alugar ou vender a sua área de garagem, a sua vaga de garagem para qualquer pessoa que não mora no condomínio, por exemplo? Aí a questão fica restrita à autorização da Assembleia de Condôminos. A lei autoriza. Mas observe o seguinte, que é uma questão muito interessante. Para que haja essa venda, na minha percepção, você só pode vender aquilo que é de sua propriedade. Para isso, a área de garagem tem que ser destacada na escritura de compra e venda do imóvel. Há quem entenda que, por outro lado, o simples fato de ser uma área acessória à unidade residencial ou qualquer tipo de unidade para qualquer outra finalidade que não seja residência, a pessoa pode vender o direito de uso. Mas aí depende muito da interpretação de quem for avaliar ou analisar uma possibilidade de um litígio nesse tipo de situação. Que aí mexe com a segurança interna, não é isso? Exatamente, por isso que a Assembleia de Condomínio tem que se manifestar a respeito. É uma unidade autônoma, mas dependendo, nessa hipótese especificamente, porque a lei assegura, no parágrafo 2º do artigo 1339, se não me engano, do Código Civil, que autoriza esse tipo de venda, porém condicionada à autorização essa da aprovação. Assembleia. A gente continua o debate, mas gostaria que antes o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Perfeito. Eu faço questão sempre de dizer a respeito de que o homem, quando foi criado, Deus estabeleceu para ele um manual. Como tudo que a gente compra hoje vem um manual. A televisão, o computador, o carro, o remédio vem a bula. Então esse aqui é o manual do homem, a Bíblia Sagrada. E aqui nós encontramos todo tipo de realidade necessária à existência do ser humano e, sobretudo, à convivência social. Antes suporteis o dano, ao invés de exigir do outro reparação, dependendo da situação, antes suporteis, porque você pode estar sendo injusto ou exacerbadamente rigoroso no sentido de se fazer uma cobrança daquilo que você pode primeiramente suportar. Muito bem, boa indicação. E voltamos então a essa questão do condomínio, doutor José do Carmo. A questão do furto e do roubo, o senhor já explicou o tratamento de encaminhamento, mas quando uma avaria no carro, no automóvel, ou um furto qualquer, seja provado que foi, sei lá, provocado por um funcionário desse condomínio, a situação muda? Muda porque aí é a questão de responsabilidade objetiva. Nós temos que verificar que nessa realidade o condomínio é responsável. Ainda que o condomínio vá exercer seu direito de regresso contra o seu empregado, ele tem o dever de reparar. E aí observe o seguinte, todos os condôminos vão responder pela sua cota
no valor da reparação. Não tem como fugir dessa incluindo realidade. também a vítima, no caso? Exatamente. Responder nessa cota para a reparação. Porque isso aí vai ser uma espécie de despesa extra. Então, perdemos a ação, vamos ter que pagar, vamos supor, R$5.000. São quantos condôminos? Rateia entre eles, de proporcionalidade com a sua respectiva unidade residencial. Por quê? Quando se trata de cobertura, por exemplo, há o pagamento de dupla, pelo menos dupla taxa de condomínio. Então, correspondentemente, a cota no participar da reparação. E quanto ao uso das garagens? Tem gente que não tem carro, mas faz outro tipo de uso que não para veículo. Isso é possível? A situação é muito delicada essa, viu? Porque, obviamente, se ele não tem carro, ele pode usar? Pode, mas como se estivesse usando na área delimitada para o seu carro. Quando se trata de vaga indeterminada, aí fica a coisa mais complicada. Porque aí ele vai estar usando ali, vamos supor, para colocar algum tipo de pertence, objeto, de bens. Material de construção, mas, por exemplo, depósito. Pode ser, infelizmente é muito comum isso, e deixa aquilo ali e o rodízio, entrada e saída de veículos é um negócio muito delicado. Não é fácil. Doutor Zé do Carmo, nós estamos na reta final do nosso programa. Gostaria que o senhor falasse também sobre que orientação sobre a questão da criação de animais dentro de apartamentos no condomínio. Voltamos à convenção. Se a convenção autorizar, vamos ter que conviver com essa realidade. Mas observe o seguinte, é muito comum nós termos aquelas situações em que a pessoa sai, deixa o animal preso, o cachorro, por exemplo, e começa a latir insistentemente. Há decisões que autorizam até a expulsão do animal do condomínio. E aí? E o tipo de animal também é importante. É muito importante. O uso de focinheira, se for o caso. Isso, né? no caso do cachorro, etc., você vai sair com o cachorro no elevador, outra pessoa entra. Como é que é esse tipo de relacionamento? Então tem que ter um máximo de resguardo. Detalhamentos, né? De detalhamento, de precisão nesse tipo de possibilidade para regulamentar a conduta de quem quer ter o animal no seu condomínio. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o desembargador José do Carmo Veiga, que é da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e falamos aí sobre como é conviver em condomínio, os principais conflitos e qual a recomendação, caminho melhor para a solução desses problemas. Doutor José do Carmo, obrigado mais uma vez pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, satisfação é nossa, estamos sempre às ordens. Prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Envie a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.